Salve meus amigos, salve minhas amigas. A gente está começando agora os 20 minutos de estratégia política. Essa que é a live flash, a live que a gente, em 20 minutinhos, a gente trabalha de forma muito objetiva, né? Assuntos pertinentes para as eleições desse ano. Já um abraço para todo mundo que está aqui. Já vou colocar aqui, sem perder tempo, o nosso convidado de hoje. É o que esperar da Justiça Eleitoral nas eleições de 2026. E aí o Everton Santana, que é um grande amigo, que é um grande advogado eleitoral, já está aqui com a gente na tela para falar sobre esse tema. Muito boa noite, Everton. Tudo bom contigo? Boa noite, meu amigo Israel. Como é que você tá, amigo? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Eu pensava que ia escapar um barata aí. Você ia me chamar de barata. Não, nunca. Muito difícil. Para quem não sabe, Everton, a gente se conhece há muito tempo, desde a adolescência. Meu apelido lá atrás era Barata, e aí eu estava apostando aqui que o Everton ia soltar um barata aqui sem Não, querer. não, Deu não, tudo não. certo. Impossível. Meu amigo, se apresenta brevemente para quem não te conhece, poder te conhecer aqui. Tá contigo a bola. Meu nome é Everton Santana, sou advogado eleitoralista há mais de 6 anos. Na verdade, vai completar 6 anos agora em março. Desde que me formei, estou na área. Advoguei outra área também, direito previdenciário, especialista na área também. Nessa área eu tenho um pouco mais de experiência, vem desde o estágio, que é 8 anos. Comecei a advogar especificamente para um partido. E desde então expandi dentro desse partido também, conheci outros candidatos, participei eu acho que são 3 eleições já, 2 municipais e uma eleição geral. Vou para minha segunda eleição geral e também para minha quarta eleição, né? Trabalhando dentro de um partido, não só assessorando o partido, mas assessorando outros demais candidatos, tá entendendo? Maravilha. Tenho certeza que vai ser uma dor de cabeça danada, como toda eleição, mas vai ser um sucesso. Rapaz, assim, diante de algumas novas regras que vêm surgindo, eu acho que vai ser uma dor de cabeça maior. Ou não, né? Eu creio que houve uma objetivação, tirou-se algumas coisas do meio das ideias subjetivas, né? Houve recentemente uma audiência pública organizada pelo TSE, participação, se eu não me engano, foi de 2 a 5 de fevereiro, agora recentemente, com a E participação de órgãos públicos, da sociedade civil, advogados, juízes, um grande debate sobre, acho que, não posso dizer que afrouxar as regras em si, mas uma, uma objetificação das regras. Tirar do campo subjetivo e colocar no campo objetivo, tá entendendo? entendi, entendi. Então já conta pra gente essas novidades, Everton. Acho que no dia 5, né? 5 de março é o prazo aí para o TSE divulgar aí essas regulamentações para as eleições desse ano, não é isso? Isso, correto, 5 de março. A gente, assim, veja, eu acho que o grande ponto-chave das eleições que a gente vem se encaminhando, na verdade, é uma progressão, né, que eu acho que vem tendo, principalmente para os candidatos, se a gente for bem observar. É a questão da propaganda, né, da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral como peça-chave. Porque antigamente, só um briefing histórico aí, se a gente fosse fazer, antigamente a gente tinha muito aquela propaganda apenas na questão do rádio e da TV, né? A gente não se falava muito em pré-campanha eleitoral, hoje a gente fala bastante. Hoje, como você vê, mesmo vem divulgando no seu Instagram, é, mostrando que um político ele não pode é, projetar sua campanha no ano em si da campanha, nem projetar sua campanha para aqueles 45 dias de campanha, né, que começa em agosto e termina ou na primeira semana de outubro ou na última semana de outubro. Então a gente tem assim, lutado muito no passar dos anos pela propaganda eleitoral, principalmente nessa questão da pré-campanha, porque hoje há vários debates sobre pré-campanhas, assim, muito fortes. Por exemplo, assim, um exemplo que foi clássico para todo mundo, para a gente tratar de pré-campanha, foi quando Sérgio Moro passou na eleição de 2022, rodando o Brasil, através do Podemos, fazendo uma campanha para. Ele era presidenciável, né? E ele gastou um dinheiro naquilo, se divulgou bastante ao longo do Brasil e no final
não foi candidato a presidente, saiu como senador, né? E nem foi também pelo Podemos, já foi por outro partido, se eu não me engano, foi pelo União Brasil, se eu não me engano. Então, assim, tem se feito muito debate, já tem tido ações eleitorais visando, visando a derrubada dessas propagandas, dessas pré-campanhas, né? Pedindo inelegibilidade por causa dessas pré-campanhas. Então, a pré-campanha tem sido, assim, um ponto central, eu acho, porque, na verdade, a campanha não é pré-campanha, a campanha começa bem antes, né? Um candidato que se divulga, que mostra suas propostas, tem sido, assim, um candidato, entre aspas, entre aspas não, que larga na frente, né? E aí é que vem o que a gente vem enfrentando nos últimos anos, redes sociais. É, é, Pré-campanha está totalmente ligada às redes sociais. Ou seja, 70% dos litígios que a gente tem são anteriores à campanha, tá? Campanha antecipada. Nas eleições de 2024 mesmo, eu lembro que eu ajuizei algumas ações de pré-campanha, tá? Principalmente nesse sentido, porque alguns candidatos se divulgavam antes da campanha através de redes sociais, através de revista, divulgando seu trabalho, o que foi feito. E, assim, 70% dos litígios eleitorais foram anteriores às eleições, tá? Porque depois das eleições o foco já muda. É muita tentativa de muita age, né? A gente tentando derrubar chapas eleitorais por fraude à cota de gênero. Se anteriormente a gente tem muita ação querendo comprovar uma pré-campanha, posteriormente a gente tem já um outro aspecto. Tem várias áreas, né? Que tem abuso de poder político, abuso de poder econômico, mas assim, na minha visão como advogado, eu acho que houve um boom dessas ações, vem tendo há anos, de fraude à cota de gênero, como tem um boom também dessas questões de regulamentação da pré-campanha, tá? A gente sabe que isso é um direito à liberdade de expressão, né? A questão da pré-campanha. É, visa, visa igualar, assim, a regulamentação ela visa igualar o poder dos candidatos, ou seja, o poder de divulgação dos candidatos, tá? Em lives, entrevistas, é, em podcasts, são o tipo de entrevista também, redes sociais, impulsionamento de conteúdo, tá? Então, essa interpretação assim vem sendo combatida, porque o que é que eles observam nisso tudo? Que há um pedido implícito de voto, tá? Se é Esse é o criticar ponto. governo. Não É, pode de jeito nenhum pedir voto nesse momento. pois é, né? A grande sacada dessas ações de pré-campanha é dizer assim: eu estou divulgando meu trabalho aqui antes da campanha, pedindo voto para mim, tá entendendo? Eu lembro de uma ação que eu fiz que foi um determinado candidato ele se divulgando numa revista, assim, a Revista dos Municípios. Eu lembro muito bem, não, mas o nome era um desses, Revista dos Municípios. Aí dentro dessa Revista dos Municípios ele tinha uma propaganda ele fazendo uma obra, determinada obra, num determinado município. Então, assim, a gente entrou com ação. Apesar que isso é uma questão muito, assim, é como eu disse, interpretativa. E a lei, a atualização dela, veio para, vamos dizer assim, tirar essa subjetividade e colocar uma objetividade, né? Porque é o que mudou. Reduzir a margem interpretativa extensiva, positivar o entendimento consolidado do TSE, ou seja, o TSE deixava muito vago essa questão. Somente pedido explícito de voto ou fraude evidenciada ao sistema poderia ser concretizado por propaganda antecipada. E já não é mais assim. Hoje eles tentam objetivar, porque o que é que aconteceu? A propaganda, eles não permitiram a propaganda antecipada, tá? Mas permitiram críticas ao governo. Agora, a propaganda antecipada, ela pode ser realizada, você pode realizar críticas diretas ao governo. Porque antigamente, Falando isso agora também. como? E agora pode impulsionar também essas críticas. Isso é um ponto que eu vou tocar, que é assim. E tem outros pontos também interessantes nisso. Ou seja, a crítica pode ser realizada hoje, mas a crítica não pode vir imbuída de pedido de voto, né? Olha, fulano de tal está fazendo besteira na saúde, então vote em mim. Veja, eu creio que a crítica sempre houve uma liberdade acerca dela, tá? Isso é visível para todo mundo. Porque é o que mais a gente vê. E é isso que move uma campanha eleitoral, tá? Uma campanha eleitoral se move a crítica a determinado ponto de vista de governo, de atuante, de legislatura, seja do que for. Principalmente dos cargos executivos. Então a crítica sempre existiu. Mas aí isso também não tira a liberdade, né, política de ninguém. Então há uma possibilidade de críticas
agora direto ao governo, sem essas críticas vir imbuída de pedido de voto, tá? Eu acho que o tema mais sensível é esse: limite à liberdade política, a segurança jurídica dos pré-candidatos e o volume de judicialização. Ou seja, essa nova regra, ela tenta objetivar a questão da crítica e também ela tenta diminuir as ações judiciais, tá? Que era o que muito ocorria, tá? É, se a gente fosse ver, eu acho que todas as ações que eu ajuizei de pré-campanha foi sobre essa questão de pedido implícito de voto ou de uma crítica exacerbada ao governo, ao determinado candidato. Então, essa permissão da crítica é bom. Quanto à questão do impulsionamento, isso foi bem interessante, né? Porque a gente teve na eleição de 2024 um grande caso conhecido por Pablo Marçal, né? Pablo Marçal praticamente ficou inelegível pela questão dos impulsionamentos, porque ele fazia impulsionamento em massa, privado, e o TSE achava que isso trazia uma discrepância para as eleições, ou seja, ele foi se tornando inelegível por ter feito um abuso de poder econômico, praticamente. Ou seja, ele pegava um determinado conteúdo, eu não sei se, não lembro se foi ele, ou foi algum outro candidato que eu lembro que na eleição de 2024 relacionou Boulos ao PCC e fez um impulsionamento disso. Eu não lembro se foi ele. Chamou, ele até foi condenado, se eu não me engano, agora, porque Foi, chamou de cheirador de pó, alguma coisa do. foi, pois é. Ou seja, era a criação desses vídeos e impulsionar esses vídeos que chegam através das redes sociais, Instagram, Google Ads, e Facebook, vários outros, a divulgação dessas notícias, né? Porque qual é a grande dificuldade disso? Veja, por mais que eu, como candidato, eu olhe assim e diga assim, eu estou falando numa visão jurídica e numa visão do candidato também. Eu olho assim e digo assim, rapaz, daqui que eu venha me explicar para um milhão de pessoas que recebeu isso, porque eu ajuizo uma ação na justiça, o juiz tem que entender, depois que o juiz entende, ele dá 24 horas para tirar o conteúdo e me dá o direito de resposta no Instagram do cara, ou no coisa. E olha, nesse prazo de tempo, vamos dizer assim, que ele deu 5 dias essa ação. Hoje, esse conteúdo tem um poder de chegar para 1 milhão, 2 milhões de pessoas numa determinada cidade e estado. Então, isso já destruiu a imagem da pessoa, tá entendendo? E normalmente o que ocorre é o seguinte: deixe o vídeo de retratação no Instagram de fulano durante 24 horas, 2 dias. Não tem a mesma proporcionalidade, tá entendendo? Ou senão você paga algum tipo de multa, algo do tipo. Então, por exemplo, essa questão de impulsionamento e privado, você permitir impulsionamento privado de conteúdo é um grande, eu acho que vai ser um grande desafio para a gente, né, nessas eleições, tá? Que é uma das propostas que está de alteração da resolução 23.610 de 2019. O que seria esse posicionamento privado, Everton? Só para clarificar aqui. Hum. O impulsionamento privado, para clarificar, seria qualquer pessoa ir lá e impulsionar um conteúdo determinado do candidato. Por exemplo, você tem uma fã, uma paixão sobre determinado candidato, pegar esse conteúdo que alguém está divulgando e você, por conta própria, impulsionar isso. Isso era proibido, né? Isso era proibido até a eleição passada, mas com a atualização com essa proposta de atualização da resolução do TSE, há uma permitiva de afrouxamento nessas regras. Rapaz, veja, eu acho, de um modo geral, já é uma grande confusão, tá? Essa questão do impulsionamento. E você permitir impulsionamento privado, como é que você faz esse controle? Não tem, não tem. Na Não verdade. tem. As redes sociais, de um modo geral, eu acho que é o grande X da questão hoje no nosso país, né? Principalmente na questão da eleição. Em época de IA, de inteligência artificial, eu acho assim, eu como advogado, eu acho que a gente vai ter mas eu creio que eu não vou participar de eleições majoritárias nesse ano, mas eleições virtuais ao legislativo, voltada para o legislativo. Mas advogados que trabalharem pessoalmente nessa questão de eleição de candidato ao executivo, eleições majoritárias, vão ter grandes dificuldades, tá? Porque como é que você tira um conteúdo que você não sabe de onde vem? O Nem Tudo é Política, aqui o perfil tá perguntando se tem algum limite aí de valor de impulsionamento privado, se já foi definido isso
Não, veja bem, a gente está aguardando a resolução do TSE para ver se há esse limite, né? Eu creio que. É isso? Veja, se há permissão do impulsionamento privado, eu creio que não vai ter limite, não, né? Porque isso também pronto, é outro ponto que a gente vai, que eu tocaria na questão. Se é permitido impulsionamento privado, como é que eu faço essa divulgação na prestação de contas do candidato? Ele vai fazer a prestação do que ele impulsionou, certo? Isso, exatamente. E se houver impulsionamento privado? As regras não ficaram tão aclaradas na minha. Vamos ver o que a resolução vai dizer para ver essa atualização. Inclusive, só para a gente ter uma ideia, eu conversei recentemente com o pessoal do partido do Missão, né, que era que é o MBL, e uma das pessoas lá que eu estava conversando, essa pessoa foi multada em R$ 5.000 na última eleição, justamente porque fez esse posicionamento privado, para você ver a diferença de uma eleição para outra. Existia ali uma proibição, uma multa aplicada para quem fizesse esse impulsionamento do candidato, você não é o candidato, você está impulsionando material do candidato, e essa pessoa foi multada por ter feito isso. E agora tudo indica que vai ser liberado nesse tipo de. É um grande perigo. Outra coisa aqui também sobre propaganda que eu achei bem interessante, que haverá permissão é em locais particulares, né? Você no seu restaurante vai poder fazer. Tem essa proposta, não sei se vai sair na resolução. Você em seu restaurante, por exemplo, eu sou um empresário A que gosto do candidato C. Eu no meu restaurante vou poder fazer propaganda dos candidatos. Isso antigamente era proibido também, tá? Ah, Tinha essa proposta no meio. Ou seja, imagina um grande empresário com uma grande rede de lojas, vou dar um exemplo não tão distante do nosso Brasil, fazendo divulgações em massa sobre determinado candidato. Eu creio que assim, a gente criar critérios objetivos nas eleições é uma coisa muito boa, tá? A gente sair do campo da subjetividade, trazer a coisa para um campo mais racional e vamos dizer assim, um círculo fechado, isso é bom, porque define regras pessoais, particulares, que a gente, como advogado, tanto pode atuar como pode deixar de atuar. Mas a partir do momento que a gente tem impulsionamento privado, a partir do momento que a gente tem liberação de lugares particulares fazer divulgação de candidaturas, eu acho que isso afrouxa demais as regras e a gente pode ter um boom muito grande, principalmente quando a gente vem na questão da IA, né? Porque, veja, você, que somos pessoas esclarecidas, às vezes a gente ainda cai em algumas coisas. Imagina aquelas pessoas menos esclarecidas. É, fora, uma fonte de muitos problemas que já existiam até a eleição passada, a IA. pois é. E agora, com a IA mais avançada, e a gente, pelo menos a princípio, a gente não tem um limite estabelecido ou regras mais claras em relação à utilização de IA, a gente vai ter um cenário muito complicado esse ano em relação a. Não, concordo totalmente, tá, desse ponto de vista. Porque antigamente a gente discutia muito o quê? Quando a gente lembra de propaganda eleitoral, a gente discutia muito a propaganda, o horário eleitoral obrigatório, tá? Eu lembro que de um debate muito interessante que eu assisti a gente está encerrando um tempo já, no TRE daqui, na eleição de 2022. 3 minutos. Se eu não me engano, foi no segundo turno. Determinado candidato, ele fez um tape, né, para aparecer relacionando a um candidato ao governo do estado, tá? A outras pessoas. Ou seja, não tinha, como é que se diz, uma correlação, mas a pessoa, o tape fez essa coisa, e no final terminava assim, será que ela é? Não sei se tu se lembra desse tapezinho. Aí eu assisti um debate muito interessante, para você ver como muda as coisas no, né, de uma eleição para outra, né? A gente está falando de 4 anos, mas de 2022 para 2024 já mudou novamente. Foi dado, foi dado, como é que se diz? Foi dado o direito de resposta, mandando mudar a peça publicitária, tá? Porque ajuizaram a ação e mostraram que não tinha fundamentação. A mesma candidatura pegou a mesma peça publicitária, só mudou assim, acho que foi um negocinho, um segundo. Aí eu lembro que eu assisti nesse debate aí lá no tribunal, aí botaram os dois, aí ficaram. Veja, não teve. Aí
o tribunal entendeu que eles mantiveram, aplicou a multa e tirou a peça publicitária e deu o direito de resposta para outra parte. A gente aí já vai para um outro campo. Veja, você retirar vídeos fakes criados por uma determinada IA para prejudicar um outro candidato, associar, pode ser, veja, você pode associar o candidato ao que você quiser. Eu lembro que a gente tem aquela questão do View3, né? Que é uma IA que cria vídeo. Você dá o texto, ela cria o vídeo, pessoas reais, totalmente. Então traz esse peso, né? A IA traz essa questão do impulsionamento também privado, tá? Isso é uma bomba que vem trazendo. Vamos aguardar o que a resolução do TSE vem a trazer. Porque, veja, do ponto de vista, eu fico imaginando Pablo Marçal. Fez um impulsionamento louco, assim, inelegível. Aí agora a turma diz, pode fazer. Ah, cara, eu acho que o cara olha assim e faz assim. É, é complicado. Everton, vamos fazer o seguinte: dia 5 sai aí essas instruções, né? É. Essas ações. Vamos já deixar aqui firmado para a gente voltar a fazer uma live comentando o que saiu. Pode ser? Pronto, fechado, fechado. A gente tá firme nisso aí, fazer uma live comentando o que saiu, as alterações em relação a resolução de 2022, 2024 até agora. A gente faz sem problema algum, tá? Vamos. Fechado. Para a gente fechar só o comentário aqui do Nem Tudo é Política, dizendo que a sensação é que a tecnologia e redes avançam muito quando se fala em eleição e a legislação não está dando conta de acompanhar, nem de entender para aplicar as resoluções. É bem isso, né? Concordo totalmente, concordo totalmente. Eu acho que há um avanço muito grande, assim, que a gente não esperava e a legislação não consegue acompanhar isso. E também, assim, particularmente, eu acho que o Brasil está uma grande confusão, né? Principalmente na questão da eleição, uma polarização muito grande. O mundo em si, né? As redes sociais como ferramenta de destruir imagens, né? Devorar imagens é uma coisa muito fácil hoje de se fazer. Mas, Everton, muito obrigado, tá? Esses 20 minutos passam voando, né? É verdade, muito rápido. Mas saber, para a gente ser bem objetivo. Mas já fica aí o convite para que a gente possa voltar aqui quando saírem as resoluções Pronto, a gente sair na resolução, eu faço dou uma leitura sobre ela e a gente traz as principais atualizações do que fora feito. Tá bom? Combinado. Muito obrigado, viu? Jael, obrigado, tá? Tamo junto aí. O que precisar, a gente tá aqui. Foi um prazer enorme. Grande abraço, meu irmão. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos que assistiram e até a próxima.